Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do projeto Audiovisual, Letramento Literário, Arte Cinematográfica e Processos Educacionais para mais uma oficina, né? O projeto é uma iniciativa do Campus de Bragança, ele é coordenado por mim, professora Lília Rocha, e é um prazer poder ter hoje um número bem grande de participantes. Mais uma vez, a gente fica super feliz. E hoje à noite nós vamos ter uma oficina muito interessante, tá? Chamada Gamificação e Aprendizagem de Línguas Adicionais. O ministrante de hoje é o professor Cleiton Borges, ok? O professor Cleiton, ele é nosso parceiro na UFPA, né? Já trabalha conosco há algum tempo, e eu vou ler o Lattes, né, o resumo do Lattes do professor, para poder chamá-lo aqui para compor a tela conosco. O professor Cleiton Borges tem interesse na área de ensino e aprendizagem de língua inglesa e tecnologias, possui graduação em língua inglesa pela Universidade Federal do Pará, é mestre em letras e estudos linguísticos pelo programa de pós-graduação em letras PPGL da UFPA, Campus Belém, é especialista em linguagem, tecnologia e ensino pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuou como professor substituto da Faculdade de Letras da UFPA Belém, também colaborou como substituto no campus universitário do Marajó, de Soure, tá? Atualmente, ele é professor de língua inglesa e auxiliar na Secretaria de Informática dos Cursos Livres de Língua Estrangeira, CLLE, da UFPA Belém. E avaliador e aplicador do Exame Nacional CELP-BRAS, que é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Então, é com muita alegria que eu chamo aqui para essa noite para ministrar essa oficina muito interessante, o professor Cleiton Borges. Boa noite, Cleiton. Cadê o Cleiton? Boa noite, Lília. Boa noite, boa noite. Me Oi, escuta? Cleiton, tudo bem? Boa Oi, noite. boa noite. Uma honra ter você aqui, né, para compartilhar conosco aí esses conhecimentos sobre gamificação e ensino de línguas e aprendizagem de línguas adicionais, tá? Eu queria só deixar claro para o público que hoje à noite o professor Cleiton inicia daqui a pouquinho a fala dele, tá? Nós não vamos fazer intervalo, essa transmissão está sendo feita via Facebook, tá? Então, fiquem à vontade para fazer os comentários. Quando o professor encerrar a fala dele, uns 15 minutinhos antes das 8 horas, a gente vai fazer uma interação com vocês e vamos deixar esse espaço para as perguntas. Tá? Então, Cleiton, eu passo agora a palavra a você, tá? E desejo a todos que estão aqui nos assistindo uma excelente oficina. Excelente oficina, Cleiton, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, tá? Tudo bem? Bom, gente, vocês que já estão aí, sejam todos bem-vindos. Professor Cleiton Borges aqui agora falando com vocês. É uma honra estar aqui compartilhando esse conhecimento e experiência com o projeto audiovisual da UFPA de Campos de Bragança. Okay? Então, o assunto de hoje que nós temos aí para discutir um pouco, para mostrar um pouco dessa experiência, é justamente sobre gamificação e aprendizagem de línguas adicionais. Né? Quando a gente fala sobre línguas adicionais, a gente fala qualquer língua que existe hoje no mundo, certo? Não importa se for português, inglês, espanhol, francês, italiano, qualquer uma, certo? Lembrando que língua portuguesa também ela é vista como uma língua estrangeira. Não é porque a gente está no Brasil, ela não é uma língua estrangeira também, certo? Então, gente, hoje eu começo a falar aqui, deixa eu compartilhar minha tela, que vai me orientar aqui para a, a nossa discussão. Só um momento. Ok.
Preciso de alguma confirmação se já estão enxergando os meus slides. Tá, ok? Então aqui quem vos fala, né, Cleiton Borges, mais uma vez, e eu apresento para vocês hoje a gamificação e aprendizagem de línguas adicionais, ok? E nós temos aí como uma contextualização bem rápida, bem pequena aí, justamente o GIF que eu trago sobre o Just Dance, que é um jogo muito, muito divertido para muitas pessoas, disponível aí para a plataforma do computador, Xbox, certo? E realmente é prazeroso e divertido. Okay? Nós vamos falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Então, começando aqui a nossa apresentação, a gente fala um pouco sobre a contextualização do que é esse ensino de línguas por meio das tecnologias. Tá? A gente sabe que os jogos, né, ele é casado com as tecnologias, é o invento, né, da sociedade humana. Então, nos anos anteriores, quando eu digo anos anteriores, eu quero dizer há anos atrás, existia aí, né, os recursos, né, que eram isolados, esses dispositivos isolados, para intensificar a aprendizagem de línguas adicionais. A gente conhece muito bem a historicidade aí do desenvolvimento das tecnologias e no intuito do ensino e aprendizagem em instituições de ensino, a gente sabe que essas tecnologias antigas, elas eram muito usadas para aprendizagem estruturalista. Okay? Então, eu tenho aqui um dispositivo que dita a atividade, né, se comunica diretamente com o receptor, e o receptor tenta conferir, compreender a mensagem recebida e aprender. Certo? Não existia uma interação propriamente dita entre emissor e receptor. Então, a gente dizia aí que eram dispositivos isolados. A gente sabe, por exemplo, aí que alguns anos atrás existiam máquinas de estilo atividades eletrônicas que eram disponíveis em grandes laboratórios em algumas universidades, nos anos 80, mais ou menos, certo? 70 para 80. E essas máquinas, elas ditavam as atividades que os alunos precisavam fazer, né, sentados naquelas mesas, nas cabines, e eles teriam que sempre escolher uma opção correta. E essas máquinas, por serem um pouco antigas, elas não tinham uma interação, não davam uma interação para o aluno aprender da melhor forma, uma motivação. Você tinha a atividade em cima da máquina, você lia o comando da questão e você teria que rodar as opções, né? Na verdade, o display era justamente dispositivos que você rodava e te apresentava as opções. Aí você voltava, é como se fosse o botãozinho para você sincronizar a rádio, né? Do rádio. Era mais ou menos assim, por exemplo, é uma delas. Aí você rodava e via as opções. Aí você deixava a opção que você achava que era a resposta correta e você apertava um botãozinho lá para confirmar para a máquina que aquela era a opção daquela questão. E a gente dizia que isso aí eram atividades estruturalistas bem antigas, certo? E como é que está hoje nos anos atuais? Nós temos aí o advento da internet, né, e das TIC. Hoje a gente fala da internet bastante, né, ela ajudou a desenvolver, a evoluir tudo que nós tínhamos no passado para o que nós temos hoje em dia. Okay? E em relação às TIC, hoje em dia também podemos dizer que são tecnologias da informação e comunicação, como também as TDICs, certo? Atualmente, na literatura diz sobre isso. Nós temos aí agora o receptor, que no caso é o aluno, naquele contexto escolar, também se torna emissor na comunicação. Como é que isso é possível? É como todos nós estamos acostumados hoje em dia a nos comunicar com as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui nesta palestra é justamente isso. Eu estou emitindo uma comunicação, uma informação, vocês recebem e eu também possuo um feedback de vocês receptores para esta comunicação. Então nós temos aqui troca de informações e comunicações no sentido vai e volta. Então, as tecnologias atuais possibilitam justamente isso. Não somente o receptor sendo esse receptáculo de informações, mas também ele
transmite também a comunicação e as informações para quem emite, e vice-versa. Okay? Então, essas TICs consolidaram uma rede de conexões globais, dinâmicas e de fácil interação. Isso aí a gente já sabe. E esta conjuntura toda das TICs, né, com o uso dela, provocou transformações no nosso modo de viver, nas relações sociais que nós temos, nas práticas de ensinar e de aprender. Okay? Então, com os avanços da ciência e da tecnologia, nós temos aí o uso exclusivo, por exemplo, dentro da sala de aula. Okay? Então, se por um lado nós temos essa necessidade da inclusão digital nas nossas práticas sociais dentro da escola, das instituições de ensino, por outro lado, nós temos aí uma atualização justamente dessas estratégias pedagógicas educacionais. Claro, nós sempre tentamos aí pôr em prática algo inovador para os nossos alunos dentro da sala de aula. Não somente ter aquela aula chata que nós estamos acostumados a ter, né, que são ditas tradicionais. O nosso aluno espera isso do professor, né, da instituição, algo inovador, algo diferenciado. E isso traz, de certa forma, aí uma motivação para aprender. E nós temos aí o surgimento das redes sociais, okay? E vários outros aplicativos para aprendizagem de línguas. A gente sabe que as redes sociais justamente aí são páginas da internet que têm o objetivo de juntar pessoas com um objetivo comum, assim como o Wilson Leffa fala para a gente. E todas aquelas pessoas que estão presentes ali, elas compartilham informações, também recebem informações, trocam experiência e geralmente elas têm um objetivo comum ali entre elas. Por exemplo, nós temos aí o Facebook, né, onde tem várias outras comunidades, páginas aí que nós podemos participar, ok? Nós temos aí o Twitter, ok? Nós temos aí o LinkedIn, né, e etc. Assim como também as outras aplicações. E os aplicativos que nós hoje conhecemos como os apps, né, dos nossos celulares, okay? Nós temos aí a inovação de vários deles, não somente para a comunicação, mas também ele serve para facilitar algo, né, que a gente precisa aqui sanar alguma dificuldade, alguma problematização no nosso cotidiano. Então, é justamente isso que a tecnologia nos disponibiliza, que é justamente para facilitar as tarefas cotidianas humanas. E elas surgem aí justamente para isso. Claro, e essa tecnologia ela vai evoluindo rapidamente. A cada momento, a cada semestre, a cada ano que vai passando, essas tecnologias vão evoluindo, vão aparecendo inovações, etc. E aqui, né, interação, nós temos essa possibilidade de ter a interação ao vivo com qualquer pessoa no mundo todo, certo? E você tem aí essas possibilidades, por exemplo, dentro dessas redes sociais, você tem aí, por exemplo, o Hello Talk, que é um site e um aplicativo muito bom para você se comunicar com várias pessoas de várias partes do mundo, não importa o país que você esteja, você pode, por exemplo, querer aprender uma língua estrangeira, por exemplo, italiano, você vai lá nesse site, como em outros que existem, e você pode criar uma conta gratuita, geralmente é assim, e você vai fazer amizades com pessoas de várias partes do mundo que também falam italiano, que é o seu objetivo de aprender a falar essa língua. Então você tem essa possibilidade de conversar com pessoas ao vivo ali na hora para transmitir e receber informação e a comunicação em si, ok? E nós temos aí os aplicativos, né, que agora possuem outra roupagem, uma outra função. É justamente para esse uso para games, por exemplo. Como você vê aí na imagem, as crianças interagindo por meio desses dispositivos, pode ser tablets, pode ser o seu celular, até mesmo o seu computador, dentre outros dispositivos. Basta você ter uma conexão com a internet, um espaço suficiente no seu dispositivo que você pode instalar programas para ter essa funcionalidade e uso com os games. Então, geralmente a gente sabe que os nossos alunos, principalmente da educação básica, né, pessoal? Nós temos aí os alunos que estão familiarizados com esses jogos digitais. E esses jogos digitais, eles
são elementos motivadores para esses alunos aprender alguma coisa, não necessariamente algo pedagógico, né, mas também para, eu acredito que desenvolve também, estimula pensamentos, reflexões, estratégias, né, o pensamento cognitivo também dos nossos alunos e também de várias outras pessoas que também gostam de games, assim como eu, né, um dos meus melhores hobbies é justamente os games, né, e precisamente os games digitais, né, então esse jogo digital aí, disponível para a gente, permite a esses alunos realizar as atividades em horários diferenciados e externos à sala de aula. E por que não fazer proveito disso? Certo? Então, você pode até ver o seu aluno aí brincando com esses dispositivos dentro da própria sala de aula, no meio da aula. Meio que escondido, às vezes atrapalha um pouco a aula, mas ele está ali acostumado. E não, então, por que não fazer uso desse conhecimento que ele já tem para o ensino, para a aprendizagem? Sim, isso pode sim valer a pena. Basta a gente ter os recursos necessários e a escola querer e o professor também. Então, esse jogo digital presente nesse dispositivo, ele alcança, né, os educandos através de desafios que permitem investigar os conhecimentos que podem estimular esse conhecimento, essa experiência, esses conhecimentos cognitivos das pessoas, né, de forma lúdica, porque por mais que a gente possa pensar no plano de aula aí, com a aplicação de aplicativos e jogos, querendo ou não, ele tem uma aplicabilidade aí lúdica, mas ao mesmo tempo ele tem um outro objetivo, certo? Dentro desse plano de aula, que é também de aprender alguma coisa, certo? Então, a utilização de jogos digitais também parte de estratégias, ok? E introduz de forma mais efetiva dentro do corpo do planejamento docente. E é coerente. Né? Tudo ali fica coerente quando esse planejamento é bem feito e utilizado. Certo? Então, e de acordo com a tecnologia que nos disponibiliza isso, hoje em dia, nós podemos sim fazer um planejamento bom aí para utilizar os games dentro da sala de aula e fora do muro da sala de aula, fora do muro das escolas, das instituições de ensino. Então, o último item aqui do slide diz assim, né, o uso dos games, certo? Nós temos agora um desvio de função, entre aspas. Né? Em primeiro momento, nós temos o uso dos games para divertimento, entretenimento. Okay? Agora nós temos o uso dos games agora dentro da sala de aula, podemos ter essa possibilidade para o ensino e a aprendizagem, certo? Então, como é que isso acontece na realidade? Do que estamos falando, na verdade, sobre games, o uso dos games dentro da escola? É justamente a definição do que seria gamificação. Okay? Então, em inglês a gente diz gamification. Agora você me pergunta assim, gamification, exatamente. Nós temos aí um conceito que não é tão atual assim, mas também ele já vem aí na literatura trabalhado de forma bem sucinta, bem objetiva, e nos trazem aí pesquisas muito válidas que a gente pode perceber que a gamificação, que é o uso de jogos em contextos de aprendizagem, realmente dá muito certo. Tá? Então, você pode aprender aí várias coisas por meio da gamificação. E no nosso caso aqui, você também pode usar a gamificação para ensinar e aprender línguas adicionais, línguas estrangeiras, ok? Então, esse processo de gamificação tem sido chamado em várias áreas do conhecimento, tais como negócios, administração, economia, engenharia, e só por aí você vê que gamificação ela não está somente atrelada ao ensino e aprendizagem de língua, mas também a todas essas áreas ela existe. Tá? E não necessariamente, atenção, não necessariamente a gamificação ela deve ser por meio de jogos digitais. Não, ela pode ser, né, pode ser desenvolvida por meio de jogos físicos, por materiais, dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de escritório, etc., como você vê aqui nas características. Então,
Ele mostra-se como uma alternativa de engajamento em atividades de construção de conhecimento por meio de estratégias de jogo. Isso tem chamado a atenção de vários estudiosos aí na literatura. No entanto, a estratégia de usar esses mecanismos de jogos para resolver problemas não é tarefa fácil, não, né? E também não é coisa nova, né? Os jogos estão enraizados aí nas mais diversas culturas, servindo ao longo da história como um importante estruturador social das comunidades, como a gente vê aí nos exemplos. Então, qual é esse desafio da gamificação? É justamente fazer o professor descobrir, agora levando em consideração aqui a gente, fazer o professor descobrir dentro dos games aqueles elementos que podem contribuir para intensificar a aprendizagem de línguas. De que maneira eu posso utilizar a gamificação com meus alunos dentro da sala de aula para justamente descobrir, né, esse conhecimento, para aflorar esse conhecimento cognitivo e fazê-los aprender de alguma forma. Então, esses elementos, quando bem trabalhados, transcendem as concepções desses docentes sobre diferentes abordagens pedagógicas. Então, é isso que os alunos esperam, muitas das vezes, dos professores, né? Que possamos poder desenvolver atividades que possam ser absorvidas por eles, da mesma intensidade que esses alunos jogam. Então, hoje em dia, você sabe aí que existem muitos alunos viciados em games. Então, essa intensidade aí que eles jogam, nós também procuramos propor atividades, planos de aulas em que esses jogos também possam ser intensificados dentro da sala de aula, quase, né, no mesmo nível. Né? Claro que a gente não vai conseguir sempre atingir esse mesmo nível, a gente vai pelas tentativas, ok? Então, aí nós temos aí a aprendizagem de línguas por meio de games. Ok, então, a minha fala hoje na palestra, ela vai se perdurar justamente por meio de jogos digitais, porque é o que eu mais uso, são jogos digitais para aprender línguas. Ok, então, nós temos vários tipos. No mundo dos jogos, da gamificação, nós temos vários tipos de jogos. Então, aqui a gente só precisa, na verdade, escolher aquele que se adapta melhor ao nosso público-alvo, ou seja, ao nosso aluno. Então, nós temos aí nos slides esses exemplos de jogos, como você vê aí no primeiro desenhinho, você vê uma imagenzinha aí do jogo do Mario World, né, do Super Nintendo. Do lado direito dele, você vê aí os personagens Ken e Ryu, numa pequena apresentação aí no Street Fighter 5, que é um jogo atual de luta. Logo embaixo aí, do lado esquerdo, você vê aí o jogo Final Fantasy VII, que é o 7, né? Que é um jogo de RPG muito bom, onde você lança a mão aí de estratégias usando esses personagens e você tem a possibilidade de aprender uma língua estrangeira, no caso aqui, no meu caso, a língua inglesa, por meio de bate-papo, por meio de conversas, interação entre os bonecos, conversando em inglês. Aí você tem balões presentes durante o jogo aí que você pode ler e ver o que eles estão conversando em inglês, cada um deles. E aqui no último desenho aí do lado direito inferior, você tem aí o jogo Dance Central 3, que é justamente a terceira edição do jogo de dança que você encontra aí disponível para a versão do Xbox 360 e, se não me engano, também do Xbox X, né? One X, alguma coisa assim. Está disponível para as duas plataformas. É um pouco restrito, né? Alguns servidores aí restringem seus jogos e, se a gente quiser jogar, a gente precisa comprar, né? Mas isso daí também serve para a gente aprender inglês por meio da dança e também por meio do karaokê, que é muito bacana. Você cantar enquanto os outros colegas estão dançando. Okay? Então, quando se trata desses jogos, no contexto de aprendizagem, né, busca-se um objetivo, que não é o jogo propriamente dito. Então, a gente pensa no jogo, traz para a sala de aula, mas não é o objetivo de fazer as pessoas, os alunos, jogarem em si.
entre aspas, tá? Mas sim o de aprender ou o de ensinar. É o propósito principal, né? Então, a ideia não é apenas fazer o nosso aluno se divertir, oferecendo-se um passatempo, mas também propiciar algo que sirva de maior atratividade, né, de reforçar algum tipo de aprendizagem. Você pode fazer isso, a gente pode fazer isso no contexto escolar. Então, o aluno até pode se divertir, né, mas não é para esse lado que se olha. Então, a gente não pode fazer um planejamento de aplicação de jogos dentro da sala de aula com esse olhar, né, que é para se divertir. Vamos fazer uso desse conhecimento, tanto nosso como dos nossos alunos, para aprender alguma coisa, contextualizar, né, e propiciar aí esse desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Ok? E como a gente bem sabe, nós temos aí a disponibilidade dos jogos digitais em várias plataformas, em vários dispositivos. Então você vê aí 3 imagens aí representando isso. Você tem aí pelo celular, que é o mais comum usado, né? No caso aí você tem um celular da Apple, que provavelmente você baixou o jogo pela loja, pelo sistema na iOS. Aí do lado direito você tem um tablet, uma pessoa jogando pelo tablet, que também tem essa possibilidade. Não importa onde você esteja interessado jogar um jogo digital, mas vai estar geralmente disponível ali para você, né? Como você vê aí, por exemplo, na terceira imagem, né? Então você tem aí também a possibilidade de jogar no dispositivo e espelhar a tela desse jogo em outros dispositivos ao mesmo tempo. É outra possibilidade também. Como Murta Valadares de 2013 falam, né, sobre a gamificação. Ok? Então, o que seria, então, em si, na literatura, a gamificação, gamification em inglês? Então, segundo Braga e Obregon, de 2015, gamification é o termo em inglês que define a tendência de empregar mecanismos de jogos em situações que não são de entretenimento puro. Eu diria assim, entretenimento entre aspas, porque, querendo ou não, a gente se diverte. Mas como inovação, marketing, treinamento, desempenho de funcionários, saúde e mudança social. Aqui, nessa definição, estamos englobando as várias áreas, não somente a área do ensino e aprendizagem, né, a área da docência, né, e tudo mais. Então, para eles, jogos para educação necessitam justamente de uma estratégia pedagógica especificamente, e para a aplicação desses jogos com apoio para a aprendizagem. Então, surge nesse contexto a gamificação, que é o modelo moderno de interação, aí, como você pode ver nessa definição, que envolve tanto os alunos quanto os professores a fim de alcançar um objetivo comum. Okay? E aqui você tem uma outra definição, agora de Wilson Leffa, professor da Universidade de Pelotas, okay, de 2020, que é um pouco mais atual. Então, o que é essa gamificação? É justamente a adaptação feita a um tipo de atividade para que ela possa ser direcionada a outros objetivos, né? Então, você prepara um plano de aula, esta atividade visa o seu público-alvo, os problemas, sanar alguma problematização que ficou de repente, né? Você precisa planejar algo que possa sanar essa dificuldade na aprendizagem desses alunos e você direciona justamente a aplicação desses jogos para este objetivo, para sanar esse problema de repente, se for o seu caso. Então, nas palavras de Wilson Leffa, ele reflete justamente assim, né, que existe esse desvio de função dos jogos, que é um objeto, para o reaproveitamento em outro contexto. E às vezes, nas palavras dele, de Wilson Leffa, né, passa por um processo de reciclagem. Okay? Usar, por exemplo, ele faz uma metáfora, né, uma metáfora não, eu diria mais que é um exemplo. O exemplo que a gente faz sobre o uso dos jogos dentro da sala de aula seria mais ou menos o uso das garrafas PET, okay? Para o uso de flores, por exemplo. A gente sabe que
as nossas tias, nossos avós, até mesmo nossa mãe, nossa família e tudo mais, podem usar as garrafas PET, que têm a função de guardar, de carregar líquido, e usam para, né, transformar lá e transformar num design de vaso para você colocar flores e enfeitar aí a sua casa, o seu quintal, o que seja. E um outro exemplo aí você pode criar orquestra de instrumentos reciclados com lixo. Existe essa possibilidade, né? Você pegar esses materiais e usar para outros fins. É justamente aí essa comparação que o Wilson Leffa faz com o uso dos games dentro da sala de aula, né? Não somente para entretenimento puro, mas também para ensinar e aprender alguma coisa. Então, aqui no nosso próximo slide, você tem aí, né, então, o uso desses elementos que existem dentro da gamificação. Nós temos as estratégias e pensamentos fora do contexto de um game, com certeza. Com a finalidade de motivar indivíduos a alguma ação, contribuir para a resolução de algum problema e promover a aprendizagem, tornando o aprendizado mais atrativo, né? Isso realmente acontece, né? Essa atratividade ela acontece, né? Há um aumento aí de motivação para aprender e, querendo ou não, também a motivação está intrinsecamente aí em conjuntura com a autonomia também deste aluno. É desenvolvido, né? A gente vê isso aí com as experiências, né? Segundo Gelac e Batista, nas palavras deles, né? Acredita-se justamente que o uso dos games pode promover a aprendizagem de maneira mais atrativa, de modo que os alunos se tornem mais engajados nos processos de ensino e aprendizagem, certo? Então, esse aí é mais um conceito que trazemos aí sobre gamificação. Então, e nós temos aí também o jogo, né, como um sistema que se interliga um com o outro dentro desses elementos, segundo CAP 2012, né? Como é que isso se dá? Então, esse entendimento do jogo como um sistema deve-se ao fato de poder existir elementos que são interligados no espaço do jogo ali. Existem várias características ali, né, sendo desenvolvidas, acontecendo, tais como a pontuação, né, você tem o sistema de rank, pontuação, o sistema de estratégias, você tem o sistema de movimentação de peças, né, dos personagens, do que você precisa realmente fazer dentro daquele jogo, dentre outras características, né? Aqui nós vamos ver alguma dessas características, desses elementos. Por exemplo, você tem aí os jogadores em si, okay? Então você não está sozinho ali dentro desse jogo, mas existe uma comunidade de jogadores ali presente, que você vai criar amizades, de repente também inimizades, que é interessante saber disso também. Você vai criar grupos para desafios, grupos para derrotar o campo ou o grupo inimigo, certo? Então você tem uma interação ali entre pessoas que você pode compartilhar também informações, comunicações, como também receber feedback sobre o jogo em si, tá? De repente, você, jogador, está no nível atual, presente ali, por exemplo, nível 1, que geralmente é o nível que a gente começa em um jogo se tiver sistema de nível. Aí os outros jogadores já estão mais experientes, já possuem aí um nível mais avançado, mais acima, te dá um feedback de como você deve se portar dentro de uma estratégia de jogo ali presente. Então, essa comunicação dentro do jogo ela é muito importante. E é justamente esta característica, este elemento, nos faz também ter a oportunidade de aprender alguma coisa. No caso aqui, podemos sim aprender línguas adicionais. Por que não? De repente, você é engajado ali numa comunidade de jogadores estrangeiros. Uma comunidade onde só se fala espanhol, por exemplo. Uma comunidade onde só se fala inglês, por exemplo. Só português, que também pode ser. Você pode ser um estrangeiro aí de outro país, está aqui no Brasil para aprender português, está aí, né, engajado numa atividade que o professor está executando com você por meio dos jogos e você precisa aprender língua portuguesa, por que não? Okay? Isso é muito legal. Então, e esses jogadores são essas pessoas que se interagem entre si,
com outros jogadores. E se tratando de contexto de aprendizagem, eles são os aprendizes entre si, esses jogadores. E aqui você tem o jogo como sendo um abstrato, né? Um sistema abstrato. Por que isso abstrato? Então, geralmente não, eu diria que quase 100%, né? Eu vou dizer a palavra quase, porque nem sempre quase 100%, o jogo ele retrata a realidade, certo? Então, você tem aí vários tipos de jogos, vários gêneros de jogos, e eles retratam a realidade. Né? Então, você tem aí, por exemplo, simulação de dança, como você viu ali no slide anterior, o Dance Central 3, por exemplo. Ele retrata justamente essa realidade abstrata. Então, você sabe que as pessoas dançam realmente, né? Que dançam certas músicas, de certos títulos, né? Arrebentam aí na pista de dança, aí você vai aí aos finais de semana sair com seus amigos para o marmaço, o biruta. Eu estou dando exemplos aqui de casas de show, né? Então, você realmente vê aí esse sistema abstrato nos jogos, é justamente a apresentação disso. E aqui você tem também o jogo que também possui desafios, né? E esses desafios envolvem justamente a busca de metas e resultados. Quem não gostaria, né, de alcançar esses objetivos, essas metas? Todo mundo. Né? Quando você joga, você alcança esse objetivo, ou pelo menos tenta. E às vezes você precisa passar por vários obstáculos, okay? Então, para chegar a essa meta, para ganhar essa premiação, por exemplo. Né? Então, são esses desafios que CAP nos traz aí também. E uma outra característica do jogo é justamente possuir regras. Tá? Então, todo jogo possui uma regra. Tem que ter isso. Né? Porque senão não seria jogo propriamente dito. Se não fosse as regras, não existiria o jogo. Então, é justamente essa característica que estrutura o jogo, como você deve utilizar esse jogo. Né? Você precisa começar no nível 1, para passar para o nível 2, por exemplo. Você precisa ganhar uma certa quantidade de experiência, ok? Para você liberar, por exemplo, uma pista nova num jogo de corrida, você precisa jogar um campeonato, uma carreira primeiro para poder liberar novas pistas. Então, é cheio de regra o jogo aí. E passando aqui, você tem aí outras características também que CAP nos traz, que é justamente aí permitir a interatividade, né? O que é essa interatividade? Então, os jogos eles permitem que os jogadores, né, e os elementos se interagem entre si, justamente esses jogadores. Só um momento. Cleiton, a interrupção não poderia ter sido melhor. Eu queria só te fazer um pedido. Coloca a tua tela, a tua apresentação em tela cheia, porque está aparecendo muito pequenininha para nós. A gente está vendo o slide atual e o próximo. Se puderes fazer essa modificação. Se puderes fazer essa modificação. Acho que é aí, ó. Eu não sei. Outra coisa, Cleiton, tem algumas perguntas que estão sendo feitas, então eu vou te pedir também que de vez em quando dê uma olhadinha para a tua tela, que vai ficar aparecendo os banners com as perguntas, tá bom? Entendi. Agora, Cleiton, melhorou bastante. Muito obrigada, tá? Olha, tem uma pergunta aí da professora Karina Gaia, mas a gente pode deixar para depois, tá bom? Vou sair de tela, Emmanuel, por favor, me tire da tela. Vou deixar você. Ok, muito obrigado, professora Lília. Então, continuando, né? Então, nós temos também a outra característica, justamente o feedback, certo? Então, isso não quer dizer que somente o jogo te dá o feedback. E esse feedback, ele é muito importante. Por quê? Se você estiver aplicando um jogo dentro da sala de aula com seus alunos, tá? Você precisa saber como é que o jogo ele transmite o feedback aos alunos e a você, professor. De que forma? Por meio de texto, por meio de vídeo, por meio de música. Você tem que saber como é que esse feedback ele é voltado para o aluno, quem está jogando, como forma dele aprender, como forma também dele ser um melhor jogador, de ele
não errar tanto como ele foi na primeira vez que ele jogou. Isso aqui é muito importante, né? Então, o feedback ele é super necessário para a gente saber como a gente deve se portar dentro de um sistema de jogo. Aí nós temos aí o desfecho quantificável, né? Outra característica, outro elemento aí, que é justamente a premiação que você tem ao final de uma certa etapa do jogo. Então você, por exemplo, termina um jogo de corrida, uma fase, uma pista, onde você tem lá 2 voltas. E ali o que você vê na tela final, geralmente, num jogo de corrida? É justamente as informações do nome do carro, o nome do jogador, o nome da pista, o melhor tempo que você teve, né? No caso do inglês, é mostrado pelas palavras best lap, né? Então, você tem aí melhor volta e também o tempo total da corrida e etc. E essas informações aí é justamente esse desfecho quantificável, né? Saber como é que ficou o resultado daquela sua jogada naquele momento. E aqui é a última, né, segundo CAP, é a reação emocional, né? Eu coloquei justamente esse GIF aí para vocês, justamente para retratar um exemplo aí meio que cômico, essa reação. Quem nunca ficou super chateado, com raiva de uma certa fase de algum jogo? Todo mundo já passou por isso alguma hora, né, alguma vez na vida. Né? Você conhece o jogo, gosta do jogo, chegou numa parte, numa fase ali que está super difícil, você não consegue passar de jeito nenhum. Aí você começa a falar palavrões, né? Aí você justamente emite essa reação, essa emoção exteriorizada aí, geralmente por uma palavra verbal, etc. Né? Justamente essa característica também que CAP nos traz, essa reação emocional. Aí você tem aí também, agora de acordo com a ARC 2014, esses princípios da gamificação na aprendizagem em si. Então você tem aí desafios interessantes que promovem a aprendizagem. Okay? Então, quanto mais você é engajado no jogo, quanto mais desafiante é o jogo, melhor se torna a sua aprendizagem. Aí você tem que ter aí um jogo de cintura, porque o professor tem que saber como aquele aluno está aprendendo por meio daquele jogo digital, por exemplo. Aí você tem também o feedback instrucional, que é justamente semelhante ao que CAP nos traz sobre o feedback. É como o jogo nos traz esse feedback, como é que nosso aluno vai receber esse feedback para aprender uma língua estrangeira. Né? Aí você tem também outra característica, outro princípio, que é a zona de desenvolvimento proximal. É justamente o que a teoria de Vygotsky nos traz aí. Você está no estado atual, certo? E você tende a estar em outro estado por meio de alguma reação externa, algum fator externo, certo? Então, esse princípio traz o seguinte: por mais que você seja um aluno normal ali dentro da sala de aula, você está ali acostumado a fazer as atividades, os exercícios no caderno, o trabalho para casa e tudo mais, a aplicabilidade do jogo dentro do contexto escolar, institucional, traz justamente essa característica da zona de desenvolvimento proximal, que é justamente sair dessa zona, né, de eu, aluno, e trazer ele para um outro estado, né, um outro estado em que ele vai agora sair dessa tradição de aluno e agora ele vai se tornar protagonista da sua própria aprendizagem, né? Mesmo que o professor esteja ali intermediando esta atividade. Então, ele sai de um estado atual e é transferido para outro, né? Justamente para ganhar conhecimento e também para aprender alguma coisa. Aí você também tem aí o estímulo à persistência, ok? E também, ao mesmo tempo, aumenta a resiliência do aprendiz. Né? Quanto mais você gosta, mais você está estimulado a aprender. Quanto mais você persiste, mais você aprende. Então, deve ser, aí, eu não tenho certeza, semelhante aos jogos aí de luta. Eu estou dizendo assim, fisicamente real, tá? Quanto mais você treina, melhor fica a sua, por exemplo, a sua reflexão para esquivar de socos. Né? Estou falando assim num jogo aí de ring, né? De soco e tal. E é praticamente a mesma coisa aqui para os jogos digitais. Né? Você aumenta a sua resiliência aí, né? A sua vontade para aprender. Quanto mais você joga, mais você está motivado, mais você aprende.
Aí você tem também a construção da confiança, okay? Então você vê muitos jogos aí, muitas pessoas aí fazendo gameplays, como eu também faço aqui no meu canal, essa construção sendo desenvolvida, né? Desenvolvida. Como é que é isso feito? Então, você tem um jogo novo, aí você se interessa, você lê a sinopse e tudo mais, você vai lá jogar. Aí, de primeira mão, você está ali conhecendo, vendo o sistema, como é que funciona toda a estrutura do jogo. Aí você tem justamente essa confiança conforme você for, né, avançando no jogo, as fases, etc. Então, essa confiança ela é muito importante justamente para ter essa construção de conhecimento. Quanto mais confiança você tem no jogo, melhor também você aprende, melhor você pontua. Né? Isso é muito bom também trazer como exemplo, como característica para os nossos alunos. Aí você tem aí a promoção da motivação, como eu falei para você. A motivação ela está intrinsecamente acompanhada ali com a autonomia do nosso aluno em aprender alguma coisa. Aluno motivado, né? Eu diria também que trabalhador motivado, também é trabalhador que constrói mais, né? Então você aprende melhor. Aí você também tem a acessibilidade aí. Como é que é essa acessibilidade? É justamente as várias formas que você tem de jogar. Né? Então você tem, ora, um jogo disponível para computador, ora você tem aí o mesmo jogo disponível para o seu celular, ora você tem para o tablet, ora aí você tem de repente, né? Eu já vi gente fazendo aí o jogo jogos rodarem em sistemas que seriam quase impossíveis de serem rodados, né? Por exemplo, em relógios inteligentes, né? Eu já vi, e etc. Aí você tem essas várias possibilidades de acesso aos jogos. Aí você também tem aí o sistema progressivo de aprendizagem, né? Então, cada vez que você for avançando no jogo, né, mais você aprende sobre alguma coisa, mais você aprende sobre um vocabulário, por exemplo, mais você aprende sobre alguma estratégia de conversação, de algum diálogo, né, de algum vocabulário em específico da língua adicional que você está estudando e etc. Ok? Ok. E existe aqui, né, 3 tipos de elementos nos games, né, segundo Webbeck e Hunter. Esses elementos se dividem da seguinte maneira. Okay? Nós temos aí os componentes, que é justamente cada opção que o jogo apresenta, okay? Os objetivos, por exemplo, as fases e etc. São esses componentes que estão ali existentes dentro do nosso jogo. Aí você tem a mecânica, né, do jogo, como é que ele funciona. Por exemplo, que gênero ele pertence? É um gênero de fases, é um gênero de pista, de corrida, é um gênero aqui de caça, de repente, é o sistema online, ok? Como é que é essa interação entre as pessoas e entre os jogadores? Então, cada jogo possui essa mecânica propriamente dita. E você tem aí os de vários diferentes tipos de dinâmicas. Né? Então, nós temos aí uma dinâmica, por exemplo, de interação entre os jogadores dentro do jogo, onde você conversa, por exemplo, ao vivo com eles, você está ali com um grupo, né? Você está jogando LOL ali, controlando seu boneco, com seu nível ali presente, com as suas armas e tudo mais, suas magias, e ao mesmo tempo que você está controlando ele aqui pelo seu computador, pelo seu controle, ao mesmo tempo você está ali interagindo com as pessoas, ali, os seus amigos, até com os inimigos, o que você pretende fazer, né, estrategicamente falando, ali, juntamente com a sua equipe, para derrotar o campo inimigo, e etc. Né? Então, existem várias dinâmicas que você pode encontrar dentro de um jogo digital, por exemplo. E aqui, gente, já encerra um pouco a teoria, e tudo que é isso que a gente discutiu até agora aqui é justamente as características que nós vamos encontrar aqui nos exemplos que eu trago para vocês aqui dos jogos, né, como experiência, como essas dinâmicas, essas características são apresentadas nesses exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o primeiro exemplo aqui que eu mostro é justamente um evento que eu e outros 2 professores executamos em 2017, né, na BA3, que é justamente a base de apoio à aprendizagem autônoma, que é um centro de autoacesso presente ali na Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas do ILC Campus Belém, UFPA.
Okay? E ali a gente pode organizar vários tipos de atividades para ser executados para os aprendizes, para os aprendentes de línguas adicionais. Tá? Então, foi um evento organizado por voluntários e professores, né, da B3. A B3 é um centro de alto acesso, né, da faculdade da Universidade Federal do Pará, servindo alunos e professores que ensinam e aprendem línguas. Né? Então, centro de alto acesso não é necessariamente um espaço onde você vai ter aulas de línguas estrangeiras. Não. Ali você vai aprender a aprender línguas estrangeiras. Então, você vai ser aconselhado, né, a aprender a língua de alguma forma, por meio de si só, né? Por exemplo, aqui o propósito é desenvolver a sua autonomia, a sua motivação para aprender uma língua estrangeira, e é por meio dessas atividades e materiais ali presentes que o Centro de Alto Acesso tem por objetivo. E aqui eu apresento para vocês essas duas primeiras imagens, né, como exemplo deste evento que aconteceu em 2017, que do lado esquerdo, aí você vê os inscritos do evento, ok? Então, eles chegaram cedo, né? O evento estava programado para acontecer a partir das 15 horas da tarde, e ele aconteceu justamente no auditório Paulo Mendes, ali do ILC, logo no térreo, quase na entrada do ILC, e as pessoas foram jogando, e o videogame já estava montado ali, né? Qual era o videogame? Não sei se vocês podem ver aí na minha câmera, é justamente esse aqui que você vê aqui atrás de mim, em cima, que é justamente o Xbox 360, né? Como muita gente fala, o Xbox. Então, como eu tenho esse videogame, eu levei para esta atividade lá, para todo mundo se divertir e também aprender uma língua estrangeira. E já estava montado bem no meio do auditório aí, e o pessoal só ia chegando e só ia se metendo ali, né, no meio do auditório para se divertir, já começar a ter esse esquenta para o campeonato, né, porque foi um campeonato que a gente fez aí depois de um tempinho, tá? E aqui do lado direito, você vê já um campeonato acontecendo. Então, os inscritos já estavam aí numa foto aí numa posição aí que o jogo precisava pedir para eles ficarem para pontuar, né? Você vê aí 1, 2, 3, 4 jogadores, né? Mas eu acho que foram só 3, né? Os 3 ali alinhados um do lado do outro, e estavam competindo entre si, né? Então, ganhava a chave ali, a posição, quem ganhasse a maior pontuação, ok? Maiores acertos. E aqui eu trago para vocês aqui um pouco desse exemplo dessa atividade, né? É um pequeno vídeo, na verdade são 2, mostrando como é que se deu. Esse daqui foi o início do evento, mais ou menos às 15 horas. A gente fez uma filmagenzinha para mostrar para vocês como é que é mais ou menos esse evento, né? Como é que foi esse evento. Vou dar o play aqui. Só uma pausa rapidinho para explicar aqui. Vocês viram aí, né, o pessoal fazendo os movimentos, o pessoal super acostumado com o jogo Just Dance. Aí você vê aqui no cantinho direito, você viu aí uma pessoa cantando. É justamente a possibilidade também de você aplicar o Just Dance dentro de um contexto escolar, de uma sala de aula, e não é só o nosso aluno, por exemplo, dançar, né, as músicas, mas também você pode fazer ele aprender a letra da música, né, na língua estrangeira ali que está sendo tocada. E você vê a pessoa cantando ali com o microfone, super de propósito, né? Então, a atividade aqui requer você dançar e você cantar como se fosse um karaokê, justamente como você vê aí na tela, pausada, a letra da música passando aqui como se fosse realmente karaokê. E esse karaokê, o jogo, ele percebe você cantando pelo microfone e você pontua, né? Você tem o sistema de pontuação também por meio do karaokê. Vamos continuar aqui.
Detalhe, ainda tem que fazer a posição final para pontuar, hein? Ainda tem isso. Um pequeno comentário, né? Eu estou com muita saudade das atividades da BA3, tá? Tá registrado. E essas atividades realmente eram muito valiosas para a gente, né? São valiosas. E é muito gratificante, né, saber que nosso aluno está aprendendo de alguma forma, né? Uma língua estrangeira, por exemplo. Ok? E aqui, deixa eu passar aqui. E aqui, nesse outro slide, eu trago o segundo vídeo mostrando para vocês já o campeonato acontecendo. Né? Vocês veem aí que já está no período da noite, já porque o evento ele foi longo, né? Porque você tem um momento aí de diversão e de campeonato ao mesmo tempo. Foi um evento que levou bastante tempo. Aí você vê aí eu aqui, estou me filmando, e os dois competidores ali no meio do auditório, né? E estão competindo uma música para pontuar aí, para passar para a próxima chave, né, da competição. Sim, lembrando, e quem se inscreveu aí foram alunos da faculdade, pessoas externas, porque a atividade também abriu inscrição para pessoas externas, por isso que teve bastante gente presente no evento. E quem é fã de Just Dance aqui em Belém, teve até comunidade de Just Dance que se interessou, viu o cartaz online pelo Facebook, e o pessoal realmente gostou muito, se inscreveu, o pessoal vem cheio, sabe, essas comunidades, esses fãs, né, que a gente fala, e o pessoal tudo apareceu, né? Então você tem aí professor, aluno e comunidade externa, né, participando do evento. Bora ver rapidinho essa segunda parte aqui. Aí, para você executar, por exemplo, o Just Dance numa sala de aula, você só precisa ter o Xbox, né? O projetor e uma parede ou a tela, como você vê aí propriamente dita, para projetar a tela do computador. Só isso que você precisa, né? Então, computador não, você nem precisa, na verdade, de computador. Basta interligar o projetor diretamente ali no Xbox, que ele transmite a tela do jogo para a parede, onde você quiser projetar. Tá? E precisa ter um espaço como esse aqui do Paulo Mendes, né? Não deu para todo mundo, mas é o que a gente tinha. Okay? E essa foi a atividade Just Dance da BA3. Okay? Aí você vê aí também a pessoa cantando ao mesmo tempo o karaokê, né, e pontuando para a equipe. Aqui eu trago para vocês aqui como é que foi esse cartaz de divulgação do evento. A gente tentou personalizar da melhor forma possível, né, bem chamativo. E a gente colocou justamente a logo do jogo, igualzinho como está no jogo mesmo, e colocou os bonecos para chamar a atenção, os bonecos dos jogos, das várias versões. E nesse jogo aí a gente
priorizou as versões Just Dance 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2017, até a versão 2017, né? Então, foram essas versões que nós executamos aí para a diversão e também o campeonato. Tá? E teve um momento também, isso é muito importante, teve um momento do campeonato que a gente estava dando pausas e a gente dava a palavra à antiga coordenadora da B3, Valquíria Magnus Silva, para ela dar uma palavra, porque isso é muito importante, né? Porque você explicar, né, a importância da gamificação, que nós falamos lá também, a importância que a B3 tem na execução dessas atividades para a aprendizagem de línguas. E este momento também foi muito importante dentro do evento. E você, professor, também pode executar, caso você for aplicar algum jogo na sala de aula, né? Conscientizar os participantes sobre isso. Ok. Aí, o outro exemplo de jogo digital que eu trago para vocês aí é justamente um jogo de estratégia, né, de gênero RPG. Muitos de vocês já conhecem, né, RPG, esse gênero. Eu trago para vocês aí o Final Fantasy VII, que é do PlayStation 1, que a gente fala, né, popularmente. E eu trago esse jogo por quê para vocês? Na verdade, é por dois principais motivos. O primeiro deles é porque eu comecei a aprender inglês por meio desse jogo na época. Tá? Por incrível que pareça. Então, a minha motivação em aprender inglês foi por causa dessa criancinha aqui. E eu joguei muito, 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 muito. Até hoje, se eu pegar ele para jogar, ainda me divirto. Ainda tem uma coisa para aprender. E esse jogo ele é muito bacana porque quando eu não sabia falar inglês, não sabia nada de inglês. Aí chegou na locadora lá que eu estava acostumado a jogar com meus amigos e tudo mais. Só era jogo de corrida, de luta, etc, de futebol, etc. Aí chegou o RPG, eu não sabia o que era isso naquela época. Aí eu fui jogar. Aí quando eu vejo o jogo lá, num certo momento, os bonecos conversando em inglês. Aí eu fiquei assim, mas que diacho, eu não estou entendendo nada. Aquilo me deu uma agonia, porque eu sabia que o jogo era bacana. Para mim, né? Eu tive aquela percepção do jogo, era bacana. Aí, aquilo me deu um engajamento, né? Como a gente fala, um gatilho para aprender aquilo ali. Eu queria saber o que eles estavam conversando. Aí lá vai o Clayton a buscar fontes, dicionário, aí vai chorar para a mãe para pagar um curso de idiomas, e assim vai. Então, toda a motivação surgiu por meio desse jogo. É uma experiência que eu trago aí para vocês. E o outro motivo que eu trago para vocês é justamente essa possibilidade de interação entre os jogadores. Né? Eu falo assim dos personagens. E você tem vários momentos aí do jogo de aprendizagem de inglês, por exemplo. Pode ser até de japonês, porque tem versão em japonês. Né? E você pode aprender uma língua estrangeira por meio desses balões de conversa. Então, você tem os personagens interagindo entre si. Okay? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que é mais ou menos esse jogo, em dois momentos aqui no mesmo vídeo. Tá? O primeiro momento aqui é um momento de interação entre dois personagens, entre o Cloud, que é justamente esse personagem que segurando a espada, e a Tifa, que é uma amiga dele de infância, e estão interagindo. E o segundo momento do vídeo são pequenos exemplos de batalhas, como é que o jogo acontece na batalha entre si. E aí eu vou explicando para vocês como é que é esse sistema. Então, como você vê aí, né, o bate-papo entre os dois bonequinhos aí em inglês. E esse segundo momento
é justamente o sistema de batalha do jogo, onde você escolhe 3 bonecos para batalhar aí. Eu voltei sem querer. Deixa eu avançar aqui. Aí, como você vê aqui, no sistema de batalha você tem o nome dos bonecos, que esses nomes eles podem ser modificados a seu critério, né, desse jogo. Você pode colocar o seu nome, ou você pode deixar default mesmo o nome dos personagens. Aí você tem as opções, né, e as opções aqui apresentadas estão em inglês. Né? Então você tem aí o balãozinho que aparece, quando o time do personagem aparece para atacar, aparecem as opções que ele tem para escolher. Nessa imagem aqui você vê Limit, que é justamente um especial que o boneco tem quando essa barra de Limit está cheia. Então é um poder especial que cada personagem possui. Pode ser de recuperar life, pode ser de atacar o inimigo, atacar um grupo de inimigos, etc. Depende muito. Aí você tem aqui a informação item, que é justamente os itens que você possui para usar na batalha. Pode ser para recuperar life, recuperar pontos de magia, né, para você ficar mais rápido, para você soltar uma granada, algum poder, etc. Né, e você vai lendo os itens que você tem. Aqui você tem a informação HP, que é realmente é a sigla para Real Point, né, que é o ponto de vida, que eu diria, e é indicado por essa numeração por cada linha do personagem aí. Né? Então, por exemplo, o primeiro personagem ali, More, não sei o quê, ele tem no total 1.336 pontos de vida, e no momento atual agora da batalha ele está com 988. Quanto mais o inimigo atacar ele, mais vai diminuindo. E esse ataque, o quanto sugou da vida dele, é indicado geralmente na hora do ataque do inimigo. E vice-versa, né? Os nossos personagens também atacam e é representado lá o número que, né, a gente tira de vida do inimigo. Passando para a coluna do lado, nós temos o MP, que é justamente o Magic Point, okay? Que é o número de magia, né, de pontos de magia que você pode soltar nos inimigos. Aí você tem a barra do Limit e o Time, que é justamente o tempo de atacar. Aí durante o sistema da batalha, você tem várias legendas, né, do que os personagens estão fazendo, o que os inimigos estão fazendo. Ora, eles vão mostrar pra gente um ataque do nosso personagem, ora vão demonstrar o ataque do nosso inimigo, tudo escrito em inglês, por exemplo, se for o seu caso, que está aprendendo inglês, tá? Como você viu aí, esse especial da menina ali do meio, né, estava dizendo assim, really wind, né, ou seja, vento curadouro, alguma coisa assim, vento de cura, pode ser traduzido assim. Então são formas da gente ler, tentar interpretar o seu sentido. Então, nesse último limite desse personagem aí que fuma, chamado Sid, ele simplesmente chama
tipo um avião e solta um monte de míssil em cima do inimigo, né? E tritura ele praticamente, né? Muito apelador. Tá? Então, esse daqui foi o Final Fantasy VII do PlayStation 1. Okay? Outro exemplo de jogo digital que eu trago para vocês é justamente o Resident Evil, muito conhecido, né? Uma franquia muito conhecida de jogo, dos jogos aí. Essa versão aqui é do PlayStation 1, que é justamente a primeira versão de jogo, o primeiro Resident Evil que foi lançado oficialmente pela Capcom. E essa daqui é a capa desse jogo. E esse jogo aqui, gente, a gente pode também aprender a língua estrangeira, a língua adicional, porque por causa dos vários dizeres que ele nos apresenta. Então você não tem necessariamente a interação entre jogadores, porque você só joga para um. É só você que joga controlando um boneco. Ou é uma mulher, ou é um homem. Né? No caso, Jill ou Chris do jogo. Aí você vai tentar desenrolar a história, descobrir o que está acontecendo ali na mansão onde eles foram parar. Tá? Tem toda uma contextualização ali. E até a apresentação, a intro do jogo, você vê uma encenação onde você tem falas em inglês, por exemplo. Aí você vai tentar interpretar aquilo de alguma forma, né? Alguma sugestão que você pode aprender. Além dos itens também que você pode ler ali durante o jogo, você estiver controlando os bonecos. Eu acho que é uma boa forma também de você aprender. Aí eu trouxe para vocês um pouquinho aqui dessa gameplay, que eu tirei justamente do meu canal, né? E eu trouxe aqui para mostrar para vocês como exemplo essas partes aí, onde você escuta em inglês, onde você lê em inglês. Lembrando, tá? Resident Evil é um gênero de terror, tá bom? Isso aqui é a apresentação só. E aqui, já começando o jogo, tá? Eu passei logo para vocês verem. Resident Evil. Para quem nunca jogou, pode levar um susto, tá? Em alguns momentos. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Joseph! No! Don't go!
3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Chefão. Resident Evil. Aí você tem, em vários momentos do jogo, legendas. Né, como essa história aqui, que já começou a mostrar a legenda, onde a gente pode, né, ler em inglês, por exemplo. I don't know what happened. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Aí ele vai investigar. Agora, essa contextualização inicial do jogo, como é maravilhoso que a gente pode aproveitar isso para uma aula, por exemplo. Por que não? Aí você escuta aí o diálogo entre os bonecos em inglês, né? E você pede, por exemplo, para o nosso aluno fazer uma atividade aí de compreensão oral. Por que não? Né? De repente contextualizado com algo que você já está ensinando. Por exemplo, obra-prima, né? É isso mesmo. Então, por exemplo, você está apresentando aí para os seus alunos sobre... Deixa eu pausar aqui um instantinho. Sobre expressions. Como essa que a Jill acabou falando por último. Take care. Aí você vai, né, planejar alguma coisa para explicar o que quer dizer take care. Né? Aí você ouve aí e você vai discutindo com seus alunos sobre isso e aprendendo ao mesmo tempo. Ok? E além disso, você tem aí o sistema de jogo, né? Passando, aí você tem que descobrir, desvendar aí um mistério do Resident Evil 1, tá? Aí, o outro jogo aqui, calma, eu estou aqui me policiando, tá, gente? No horário. Oi? Desculpa te interromper, é só para... Justamente, já ia falar do horário, e nós estamos aqui com uma série de perguntas, então eu acho que tu tens... termina, né, quando tu achares que é adequado, para a gente passar aí para as perguntas, tá bom? Obrigada. Pode ser mais 10 minutinhos só? Pode sim. Ok, vou passar bem rápido, tá? Muito obrigado. Então, Asphalt 9 é um jogo de corrida que você pode jogar tanto para computador, claro, para o sistema do Windows, quanto para o Android e iOS. Né? Então, você tem aí essa possibilidade de jogar um jogo de corrida, que eu super recomendo, né? Para você também aí jogar um jogo de acordo com a sua língua estrangeira. Okay? Então, aqui nesse caso, eu trouxe uma gameplay do meu canal, por exemplo, que está em português, tá? Mas isso não quer dizer que você também não possa ensinar, se tiver algum professor aí de língua portuguesa como língua estrangeira, né? Claro. Aí você pode modificar o jogo de acordo com sua turma, o público-alvo. Né? Então, se for inglês, você pode deixar em inglês nas configurações do jogo. Se for espanhol, deixa em espanhol. Dessa forma, você vai lendo pequenas coisas e aprendendo vocabulário ao mesmo tempo, certo? E o sistema do jogo ele tem essas várias características que Cap nos apresentou aí na teoria. Você tem interação entre os jogadores, né? Você tem esse feedback imediato, você tem aí justamente esse resultado final de cada etapa que você tem, dentre outras características. E esse jogo ele é super indicado para isso. Eu trouxe aqui rapidinho uma gameplay só para vocês verem como é mais ou menos o sistema, tá? O jogo ele vai ser rodado aqui no modo gameplay, que você joga com vários jogadores ao mesmo tempo, em várias partes do mundo. Né? Vários jogadores estão jogando com seu próprio celular ou outro sistema aí em suas casas, e todo mundo joga ao mesmo tempo online.
Tá? E você tem a interação também pelo chat aí, justamente por essa barrinha aqui, você tem a interação com a sua comunidade, né, o seu grupo do jogo, que você faz parte, no total de 20. Aí você lê as características, você aprende muito sobre os carros também, são carros verdadeiros, tá? Nesse caso aqui não seria um jogo abstrato, né? Nessa informação aqui é realmente real, as informações dos nomes dos carros, né? Então esse carro aqui é um Lamborghini C18, né? Então, uma corrida em Nova York. Aí, digamos que as informações aqui na tela esteja em espanhol. O que o nosso aluno ele pode ler? Ele pode ler a informação sobre a position, que é a posição, ali em cima do lado esquerdo superior. Tem a distância, quanto a porcentagem de distância que falta para a linha de chegada. Você tem informação embaixo dizendo Touch Drive, que é um modo de jogo que você joga somente tocando as opções na tela, ou você ativando ela, desativando, quer dizer, você controla o seu carro como se fosse realmente um volante aqui na sua mão. Então você pega o seu celular, você dobra para a esquerda, você vai dobrar para a esquerda, dobrar para a direita, dobrar para a direita. E você tem um freio justamente na tela do celular. Aí do seu lado direito você tem as informações da quilometragem atual do carro, o tempo decorrido da corrida, e as informações que aparecem aqui no display é justamente o que você acabou de fazer. Pode ser uma pirueta, um 360 durante a pista, metros derrapando, etc, etc, etc. E aqui, no final, você tem justamente essas informações do feedback do jogo para você. O nome do jogador, você tem o nome do carro em si, a classificação é justamente o quão forte é o carro, quanto mais alto, melhor. O tempo de duração aí da corrida no total e a sua posição que você chegou. E aqui, antes de passar para essa tela, você tem essa informação aqui, é justamente a posição que você chegou, a classificação, se tivesse em inglês, né, seria o rank e tudo mais. E você tem o seu nick aqui em cima. Com certeza, se tivesse em inglês, estaria escrito winner. Né? Se fosse espanhol, como é espanhol? Vencedor em espanhol, não sei, gente, desculpa. Tá? E você tem aqui o nome do grupo que você faz parte, que você interage com os jogadores. Tá bom? Então, o Asphalt 9 também é uma ótima oportunidade aí para aprender línguas adicionais. Então, estamos quase terminando, gente. Para você que está interessado em, de repente, verificar se um jogo é adequado para os seus alunos, para um público-alvo, você pode fazer os testes, começar a fazer os testes. E eu trouxe para vocês aqui, nesse slide, alguns exemplos de links, onde você pode estar baixando emuladores, que são justamente os programas que emulam certas plataformas, certos jogos, tá bom? Então, você precisa ter, por exemplo, aí o Mami, que emula jogos de fliperama, assim como o Fight Card, tá? O Super Nintendo, para quem joga aí, né, para quem gosta de nostalgia, pode estar emulando o Super Nintendo no computador. Esse é o link. O link para você baixar o PlayStation 1 para o seu computador, tá aí o link. E aqui, eu tenho aqui uma última opção que é da Steam. A Steam não é necessariamente um emulador. A Steam é um sistema de jogos onde você compra para jogar diretamente no seu computador. Mas aí você precisa ter tipo um computador gamer, né? Que dizem que são um pouquinho mais caros, que é placa de vídeo boa, processador boa, memória boa. Então você cria uma conta, aí você vai comprando os jogos de seu interesse, são vários gêneros. Aí você baixa para o seu computador, fica na nuvem, na Steam, e você joga aí na sua casa. E o último link aqui, baixar runs. Esses runs são justamente os jogos que você precisa baixar para rodar esses emuladores aí para cima. Mami, Fight Card, Super Nintendo, PlayStation. Aí você precisa colocar uma pasta específica ali dentro do programa, essas runs, esses jogos, para poder jogar. Né? Por exemplo, você vai querer jogar Super Mario, você vai nesse link aqui desse site, são vários sites que tem, né, esses emuladores, essas runs. Aí você vai baixar esse arquivo, vai botar dentro ali de uma pasta específica dentro do emulador, aí você vai executar e vai jogar o seu jogo. Você pode jogar pelo teclado ou pelo controle, né? Você precisa configurar.
E aqui eu trago essa proposta, né, de evento com os games, justamente o Just Dance. Como é que você pode propor isso na sua escola, na sua instituição? Aqui é só um exemplo, tá? Para você. Você precisa criar o título do evento. No caso aqui eu trouxe como exemplo o Just Dance. Você precisa ter o Xbox, claro, né, gente? Você precisa ter. Você precisa aí organizar o nome do professor ou dos responsáveis, que serão os alunos que vão organizar. O público-alvo, isso daqui é muito importante, porque dependendo do seu objetivo de aprendizagem da língua adicional, você vai ter o público-alvo né, para fazê-los aprender de alguma forma, para problematizar aquilo e trazer para sanar aquele problema. Aí você precisa organizar a data, a hora, o local, a língua utilizada no evento, se vai ser espanhol, francês, inglês, italiano, etc. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo de como você pode organizar o evento Just Dance na sua instituição. Você precisa ter o Xbox, o jogo de dança, né? Claro, Just Dance pode ser a versão 2013, 2014, até 2020, já tem aí a versão 2020, você precisa comprar. Eu recomendo que seja a mídia física que você compra na própria Microsoft dentro do videogame. Então, esse evento precisa conscientizar, né, os inscritos sobre a importância do uso de games como ferramenta facilitadora na aprendizagem de línguas estrangeiras. Isso aqui é muito importante. Além de disponibilizar momentos livres de dança e canto no jogo, o evento contará com um campeonato e premiações. Isso aqui é só sugestão, tá, gente? Você pode modificar como você quiser. Ocorrerá através de duas modalidades principais, a competição individual e a competição em quarteto, né? Você pode organizar desta forma. Aí você precisa ter um período de inscrição, né, e você vai explicar como é que se dará a competição em si. Aqui, a sugestão é ter duas chaves de competições, uma de 16 vagas para competições individuais e a outra de 8 vagas para as competições em quarteto. Aí você pode organizar as chaves, como eu tenho falado para vocês, né? 16 vagas, uma, e as últimas, né, tem as 8 vagas, e você vai colocando o nome dos ganhadores nessas chaves. E você pode ter essas premiações também, tá? Esse é um modo de motivar o seu aluno a participar do evento e também a aprender ao mesmo tempo. Você pode trazer premiações, tá? Aqui nesse caso, as premiações serão para os 2 primeiros colocados na modalidade individual e para o grupo mais bem colocado, né? Quem pontuar mais. Aí você vai fazer, né, uma seleção de músicas dentro do jogo aí Just Dance. Quais músicas serão mais apropriadas para os alunos dançarem e cantarem no karaokê? Você que vai decidir aí, né? Aí isso daqui também é importante, tem que haver um momento de discussão sobre o conceito de gamificação. Você dá uma pausa no evento, aí você discute com os seus alunos sobre o que aprenderam até o momento, sobre a importância da aplicação dos jogos ali naquele contexto, etc. A fim de sensibilizar para a relevância do uso de jogos na aprendizagem de línguas estrangeiras, né? E aqui haverá certificação caso você queira emitir certificado para os participantes, tá bom? Então, gente, essas aqui são algumas das minhas referências que eu usei na apresentação de hoje. Ok? Vou devagar aqui para vocês. E aqui são os meus contatos, né, minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir. Lembrando que no meu canal do YouTube eu tenho 2 canais. Um profissional, que é de professor, mais sério possível, e o outro, né, Cleiton, como youtuber, aí no canal The Best of Gameplays, tá? E tá aí o meu e-mail, se alguém quiser manter contato comigo, ok? Muito obrigado, gente. Ei, Cleiton, eu acho que se todos nós pudéssemos bater palma aqui, a gente estaria batendo palma agora, né? Muito obrigada por essa linda oficina que você fez hoje, né? A gente está aqui com um público animado, fazendo vários comentários e tem uma série de perguntas. Ah, Jesus! Eu estou olhando aqui os comentários, eu vou pedir para o Emmanuel, que é a pessoa que está aqui no backstage com a gente, para colocar algumas aí no chat para vocês, mas tem uma da professora Karina Gaia, tá? Eu vou dar uma lidinha aqui, deixa eu só achar. Como o professor pode convencer os pais que os jogos servem para ensinar a aprender?
Olha, isso depende muito. Tá? Karina, isso depende muito, por quê? Muitos pais não sabem como é que funciona o sistema de jogos, muitos deles. Para eles, jogos só existe um gênero e pronto. Ainda mais quando chega no ouvido deles que jogo é uma coisa negativa para os nossos filhos. Tá? Então, virar a cabeça dos pais para outro pensamento, ao contrário disso, é muito difícil às vezes. Então, isso depende muito, porque se você é professor da educação básica, por exemplo, você tem a ideia de trazer um jogo para a sala de aula, né? Geralmente, os pais precisam conversar com seus pais sobre essa aplicabilidade. Que jogo vai ser? Como é que os alunos vão se comportar? Né? Que estratégias o professor pretende ali desenvolver para aprender na sala de aula? O que eles vão aprender? Então, tudo tem que ter um objetivo, certo? Então, para os pais compreender o que vai ser feito de uma forma mais objetiva possível para eles poderem compreender, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, na minha live, eu costumo fazer lives de jogos pesados, por exemplo, de Mortal Kombat. Vocês conhecem, né? Então, Mortal Kombat é visto como um jogo violento, e realmente é. Né? Porque você vê sangue, você vê fatality, brutality, Liu Kang jogando perna pro alto ali do jogador e tudo mais. É um jogo violento. E muitas das vezes jogos violentos que chegam nos ouvidos dos nossos pais. Né? Por exemplo, o GTA, por exemplo, é outro tipo de jogo que pode ser violento. Né? E realmente às vezes, né? E depende muito dos bonecos que você está usando ali, os bonecos que você vai conhecer e tudo mais, do contexto que vai ser usado ali. Então você precisa ter muito cuidado, né? Então, convencer é somente com uma boa conversa, né, bem objetivo para eles compreenderem e tudo mais. Claro, o seu aluno ele vai adorar. Não importa o gênero que você for aplicar dentro da sala de aula, mas o maior empecilho mesmo são os nossos pais. Fazê-los se conscientizar que jogos servem também para aprender alguma coisa é o nosso objetivo. Questão da proposta pedagógica, né, Cleiton? Exato. Mostrar que tem uma proposta pedagógica, isso é muito importante. A gente tem uma outra pergunta aqui, na verdade, né, do Cássio, uma pergunta bem grande, aproveitando o exemplo do palestrante. Jogos de RPG em mundo aberto, como Final Fantasy e outros que possuem recurso mais completo de inputs e outputs para os alunos. Como o professor definiria o que avaliar dentro de, literalmente, um mundo não linear, cheio de interações e ações ofertadas ao aluno? Olha, ótima pergunta, porque nós temos aí na lei da literatura várias pesquisas que trazem jogos de RPG, né, para a aprendizagem de alguma coisa, tá bom? Então, eu recomendo, por exemplo, neste exemplo de jogo RPG, que tem um mundo vasto, muita conversa e tudo mais, o professor, ele, né, fazer recortes do jogo. Né? Como é que é esses recortes? Esse recorte que eu trouxe, por exemplo, para vocês aqui na apresentação, eu trouxe um recorte da fala entre Cloud e Tifa. Um pequeno momento em que eles estão conversando, onde o professor ele pode aproveitar aquele momento para planejar uma pequena aula, uma pequena aprendizagem de língua estrangeira. Tá? O que, por exemplo, aprender um vocabulário? Pode. Aprender uma estrutura da língua? Pode também. Alguma coisa relacionada ao assunto da última aula que eles viram na semana passada, na última aula ontem, etc., também pode. Tudo depende do objetivo do professor. Então, para esses jogos enormes, longos, que ele quis dizer, mundo vasto, recomendo o professor ele fazer recorte. Tá? Mas aí ele precisa conhecer o jogo todinho para ver, né, se alguma parte daquele jogo vale a pena aplicar dentro da sala de aula. Obrigada, Cleiton. Mais uma vez a gente bate aí na proposta pedagógica, né? Basta levar um instrumento, né, um objeto para a sala de aula, você precisa ter uma proposta pedagógica aliada a ele. Olha, temos uma outra pergunta aqui da Rossana Furtado, que é como trabalhar com os alunos esta possibilidade de aprender com o jogo e não somente jogar pelo prazer do jogo? Bom, eu acredito assim. Eu acho que a gente já pode ir, se você estiver planejando aplicar isso, você pode já ir fazendo pequenos warm-ups com seus alunos sobre essa atividade. Isso é muito importante, né? Amaciar eles do que vai acontecer. Tá? Mas o professor precisa ter o pé no chão, tá? Apresentar para os seus alunos
o propósito principal daquela atividade. Tá? Por mais que Wilson Leffa nos diga que o propósito também é entretenimento, entre aspas, mas o objetivo principal é a aprendizagem. Tá? E a gente precisa focar nisso. Então, o seu plano de aula, ele precisa focar a aprendizagem em si, do que você busca para os alunos aprender. Então, conscientizar os nossos alunos sobre isso é muito importante. Então, fazer pequenos warm-ups, né, um esquenta que a gente disse com os seus alunos dias antes dessa atividade, no planejamento em si, e durante a atividade também é muito importante isso, tá? Fazer essa discussão com eles, tá bom? Verificar, de repente, uma pequena pausa durante o evento, durante a atividade, e verificar se eles conseguiram captar aquilo que você realmente queria que eles aprendessem, tá? Ter esse feedback também é muito importante, e também o pós-atividade também é super importante você ter, né? Discutir com eles o que foi que eles aprenderam, tá bom? O que teve de legal, o que teve de ruim, né? O feedback no geral, positivo, negativo, é super válido, e de repente você programar uma atividade extra, além daquilo que você programou para aquele dia. Isso é muito importante. Obrigada, Cleiton. Vamos para mais uma pergunta aqui, outra pergunta do Cássio. Diz assim: você tem alguma experiência com gamification dentro do ensino básico? Caso sim, poderias relatar a sua experiência e como a escola encarou essa experiência, essa prática aplicada? Olha, sinceramente, Cássio, obrigado pela pergunta. Eu tenho experiência no ensino básico, mas por muito pouco tempo, né? Foi menos de um ano, durante 8 meses e pouco, tá? 8 meses não, na verdade foi um pouco mais, mas foi menos de um ano. E sabe aquela história de você se formar na área, né, você gosta, e você fazer as testagens das experiências? Eu acho que todo professor faz isso. Então, eu fui ali professor por menos de um ano, testei aquele público-alvo no ensino básico, mas não rolou para mim. Tá? Agora, se eu tivesse me engajado, ficado com esse público, com certeza teria aplicado esses tipos de atividade, né? Gamificação, com certeza. Tá? Então, eu trazia muitas tecnologias, ferramentas, recursos para esses alunos na época, e eles amavam. Gente, é impressionante. É impressionante como o nosso aluno do ensino básico, ele adora tecnologia. Não só o seu celular, os jogos em si, mas qualquer outra coisa que possa despertar, né, uma coisa que seja diferente daquilo que ele está acostumado a ver na sala de aula, tem um interesse, tem uma motivação enorme ali. Só de eu levar o meu notebook e o projetor ali para a sala de aula, eles ficaram maravilhados, apresentando os GIFs, as imagens ali nos slides, a música que eu levava para eles e tudo mais, tá? Agora sim, nesse sentido de experiência, só tenho mesmo no ensino superior, tá? Então, o primeiro exemplo aí do Just Dance foi na BA3, ensino superior, e o outro exemplo que eu levei foi na universidade lá, no UFPA de Soure. Também eu levei esse evento para lá com outra roupagem, né? Agora, a aplicação de gamificação no ensino básico não tive. Ok. Mas a gente espera que tu tenhas logo em breve para tu vires fazer uma outra oficina para nós, para contar essa experiência, né, Cleiton? Vou ter bastante coisa, bastante bagagem. Bom, eu vou rebuscar aqui, retomar, na verdade, uma última pergunta da Rízia Moraes, que ela diz assim: a ferramenta digital específica para a produção dos jogos será apresentada, né? Na verdade, tu não produziste esses jogos, né, Cleiton? Não. Tem São alguma todos... ferramenta que tu indiques para a produção de jogos? Sim, nós temos vários aí, certo? Agora sim, gente, a gente precisa desmitificar a definição de jogos como sendo somente digital. Jogos não são somente digitais, a gente sabe disso. Os jogos, eles também são físicos, né? Então, ele pode ocorrer de várias formas. Tudo que possui interação entre as pessoas, né, para alcançar um objetivo por meio de regras, que é super importante, né, para alcançar um objetivo, uma meta, é um jogo. Tá? Então, a gente precisa definir jogo, no geral, assim. Eu foquei a apresentação de hoje como nos jogos digitais, porque são jogos que eu mais uso para jogar como hobby e também para ensinar a língua inglesa. Tá? Agora, sim, se você quer produzir um jogo, por que você não usa o programa Kahoot?
Kahoot é um programa super conhecido, site e também tem aplicativo que você pode aplicar com seus alunos. O Kahoot você pode programar, por exemplo, interação entre os alunos em que eles têm que participar de um quiz. Tá? Se você for professor, por exemplo, de língua portuguesa, você quer que os seus alunos aprendam um vocabulário de um assunto específico, por exemplo, sobre tecnologia, sobre novela, sobre política, tá? E você vai lá no Kahoot, tá? E você programa essa atividade, cria uma conta grátis lá, aí você cria uma atividade em que os alunos poderão jogar por meio de um quiz. Como é que você faz isso? Você programa as perguntas na sua conta, tá? Aí, na hora da aplicabilidade, você repassa o link para os seus alunos, para eles terem acesso no celular, tá bom? No celular. E eles vão entrar dentro do jogo e visualizar as perguntas num determinado tempo. Aí é um sistema de pontuação. Quanto mais rápido o aluno acertar, maior será a pontuação dele. E por meio disso aí você pode até trazer uma premiação para eles. Tá? De repente, uma caixinha de bombom, como geralmente a gente faz, né, Lília? A gente traz um agradozinho aí bem pequeno, né? Só para motivar mais ainda eles. Mas Kahoot, eu acho que é um ótimo, excelente programa, né, como aplicativo, como site, para você executar aí, programar, planejar jogos dentro da sala de aula. Tá certo. Cleiton, muito obrigada. Tem outras perguntas aqui que falam sobre competitividade, sobre colaboração, tá? Mas eu acho que agora, pelo andar da hora, a gente precisa encerrar, né? Cleiton, muito obrigada. Você não sabe a alegria que você nos deu hoje de trazer esse conhecimento tão rico para nós, né? Eu estou muito feliz aqui com o feedback que as pessoas estão dando, né, a respeito da oficina. Muito obrigada. E te prepara que agora a gente vai grudar em ti quando a gente fizer outras oficinas, tá bom? Pode grudar, não tem problema não. Muito obrigado, Thalília, pela oportunidade, a todos aqui presentes no projeto audiovisual. Podem me chamar da próxima vez, será um prazer compartilhar esse conhecimento e essa experiência com vocês de novo. Muito obrigado. E eu fico muito feliz da gente ter, por exemplo, hoje eu estou vendo aqui pelos comentários que a gente tem alunos de Soure, alunos de outras instituições, né? Alunos que jamais estariam juntos em um espaço se não fosse um espaço físico, se não fosse a tecnologia, né? Que bom que a gente consegue ofertar, né, cursos de extensão através dessas ferramentas tecnológicas que são maravilhosas. Cleiton, muito obrigada. Eu vou pedir para o Emmanuel colocar em tela para a gente a imagem, né, da oficina de quinta-feira, só para eu divulgar para todos vocês. Cleiton, deixa o convite para você vir assistir aqui, tá? Nós vamos ter o professor Armando Toda, que vai ministrar a segunda parte, né, da oficina desse mês, né, e o Armando vai falar sobre... Só um minutinho aqui, que agora eu já perdi aqui a imagem que eu tinha separado, mas o Armando vai falar sobre gamificação na educação, tá? Desafios e aplicações em ambientes escolares. O Armando não é da área de línguas, tá? Mas ele é alguém que tem uma ampla experiência com gamificação e educação, tá? Essa imagem que eu estou lendo aqui agora, ela foi compartilhada nos grupos, né? E o objetivo da oficina dele é apresentar conceitos de jogos, tá? Que culminaram na conceituação de gamificação, vai trazer um breve histórico dos jogos, vai falar do conceito de gamificação e as suas utilizações no dia a dia, e vai trazer aplicações da gamificação no contexto educacional, e as teorias da psicologia por trás disso, e, por fim, mostrar os desafios a serem superados, né, para pesquisas futuras. Então, eu já sei que eu já vi aqui que temos algumas pessoas falando que já conhecem o professor Armando, tá? Então, o Armando foi meu aluno, gente, vocês acreditam, quando ele tinha 12 anos, né, e vai ser uma honra recebê-lo novamente aqui, que bom, ficamos muito felizes em
em fazer esses intercâmbios de conhecimento, né, com professores de outras instituições, de outras áreas de conhecimento, tá? A gente vai compartilhar aí esse link com vocês. Emmanuel, por favor, traga o Cleiton de volta para a tela. A gente vai agora encerrar, tá? Mais uma vez agradecer. Eu agradeço aqui, em nome do projeto audiovisual, né? Em nome da coordenação, que sou eu, né? A todos os participantes dessa oficina, ao professor Cleiton, tá? Acho que o Emmanuel teve algum problema ali com o compartilhamento. Ao professor Cleiton, tá? Pela belíssima oficina que nos foi mostrada hoje, aos participantes que acreditam aí no nosso trabalho, ainda que seja, né, um trabalho remoto, mas que tem funcionado, graças a Deus, a todos que assistiram a essa oficina, e nós aguardamos vocês na quinta-feira, dia 20, com o professor Armando Toda, às 18h30, tá bom? Aos meus bolsistas, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, nada disso seria possível sem a participação de vocês, e a gente se vê na quinta. Cleiton, dá um beijão lá em todo mundo do CLLE, um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. A todos. Obrigado. Tchau, tchau.